aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de AVR, professor Hash falando, e hoje nós vamos finalizar o tópico de comunicação serial síncrona. Na última aula comentei um pouquinho sobre a comunicação I2C, suas particularidades, funcionamento, trabalhamos com alguns exemplos lá no software Proteus, e hoje a ideia é falar de um outro tipo de comunicação que é a SPI, ou então SPI, dependendo aí de como você queira. Essa comunicação ela é bem parecida com a comunicação I2C, no sentido de que ela também funciona para dispositivos que vão lá ali na placa, dispositivos que vão junto aí no seu circuito. Sensores, acelerômetro, giroscópio, sensor de temperatura, conversor AD, conversor DA, enfim, como eu já tinha falado, existe uma infinidade de componentes que possuem esses dois tipos de comunicação. Porém, ela se difere da comunicação I2C na questão do funcionamento. Vocês vão ver que ela tem várias particularidades que deixam ela mais simples do que a comunicação I2C. Então, o trabalho com ela, o desenvolvimento da programação com ela é muito mais fácil. Porém, ela tem algumas desvantagens que a gente vai citar logo mais, beleza? Então, antes de eu dar mais detalhes com relação à construção e o periférico, bora para uma apresentação para mostrar um pouco do protocolo e do funcionamento. Então, a comunicação SPI, ela funciona com um paradigma muito parecido com a do I2C, ou seja, ela tem dispositivos que a gente chama de mestre e outros que a gente chama de escravo. Então, novamente, o dispositivo mestre, no nosso caso, será o microcontrolador, ele que controla todos os dispositivos que a gente denomina aí como escravos. E aqui neste caso, diferentemente aí da comunicação I2C, os escravos, os dispositivos que nós vamos controlar, eles não possuem endereços físicos. Então, a comunicação é um pouco diferente, a forma na qual a gente vai trabalhar com eles vai ser um pouco diferente. Cada dispositivo que existe aqui, por exemplo, escravo 1, 2 e 3, eles têm alguns pinos, e um desses pinos é esse SS aqui, que é o Slave Select. Às vezes também vocês vão ver como CS, que é Chip Select, normalmente é barrado. E quando esse bit está ativo, significa que esse escravo é o que está fazendo a leitura do barramento aqui da comunicação. E todos eles têm esse bit. Então aqui acaba sendo uma desvantagem com relação ao I2C, no sentido de que, para trabalhar com um número X de periféricos, nós precisamos da mesma quantidade de I/Os disponíveis no microcontrolador. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com 3 dispositivos e eu tenho 3 GPIOs aqui do microcontrolador que vai fazer a mudança de estado entre eles. Se eu tiver 5, eu preciso de 5 pinos, 10 pinos, e assim por diante. Além desses pinos, nós temos 3 pinos aqui que fazem parte deste periférico. O pino de clock, como já citado na aula anterior, ele é obrigatório para esse tipo de comunicação síncrona, onde nós teremos uma sequência de pulsos aqui e a parte de dados ela fica sincronizada com esses pulsos, tá ok? E nós temos 2 pinos de dados, diferente lá do I2C que só tinha um. Só que aqui a gente não tem um RX-TX nem um SDA, a gente tem um tal de MISO e um tal de MOSI. O que significa isso daqui? MISO ele vem de Master Input, Slave Output. Se a gente pensar de forma bem superficial, ele é o RX do microcontrolador. Por quê? Master Input significa que o slave, o escravo, ele manda uma informação para cá, para a entrada do mestre. Enquanto esse aqui é o contrário. Master Output, Slave Input. Isso significa que é a saída, é o TX do microcontrolador que envia as informações aqui para os escravos, tá bom? Então, se ele quer enviar uma informação, ele envia por essa via. E se ele quer receber dados, ele vai receber por essa outra via aqui. E as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, essa é uma comunicação que nós chamamos de Full Duplex. Diferente, aí, novamente, do I2C. Tá bom? Essa é a ligação mais tradicional. E, basicamente, o funcionamento dela é o seguinte. Cada dispositivo que eu quero fazer a comunicação, eu habilito o pino Slave Select. Muito simples. Então, habilitei o Slave Select de escravo 1. Apenas ele está lendo a informação ou enviando pelo barramento de dados. Da mesma forma para o escravo 2. Se eu habilitar apenas ele, eu vou comunicar apenas com ele.
E a mesma coisa para o 3, para o 4, para o 5 e assim por diante. Tá ok? Então essa é a forma mais tradicional de nós trabalharmos aí com comunicação SPI. Tem uma outra forma que é a ligação em anel. Aqui não está aparecendo pelo nome, né, ligação em anel, mas no datasheet ele tem um esquema um pouquinho mais bonitinho, mas aqui vocês vão conseguir entender muito bem. Deem uma olhada que o slave select de todos os dispositivos, de todos os escravos, estão no mesmo pino. Ou seja, se eu enviar nível 0 para essa linha do slave select, todos eles vão ser ligados ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer a comunicação com eles. Só que olha o que acontece. A saída de cada um dos escravos é ligado na entrada do outro escravo. E assim até chegar no último. Quando chega no último, a saída dele é ligada na entrada do mestre. Então, por isso que a gente chama de ligação em anel. Ele forma essa sequência aqui, né, onde tem a saída do mestre, entra no primeiro escravo, sai do primeiro escravo, entra no segundo, sai do segundo, entra no terceiro, sai do terceiro e volta para o mestre. Isso é muito comum quando você tem uma ligação de vários dispositivos que têm uma mesma finalidade. Provavelmente você já deve ter visto aqueles displays matriciais. Normalmente a gente compra alguns shields para Arduino, que são aqueles displays. E para você formar grandes palavras, você acaba juntando vários displays e liga eles em série. É exatamente dessa forma. Então, cada registrador de deslocamento de cada display, a saída é ligada na entrada da outra. E o último display é ligado de volta lá no mestre. E aí, cada vez que o mestre envia uma informação, a gente tem um funcionamento desse tipo, né? Ele envia para um, enquanto esse primeiro envia o que está no registrador de deslocamento dele para o segundo, e o que está no registrador de deslocamento do segundo vai para o terceiro, e o que está no do terceiro vai para o quarto. Até que, dependendo da quantidade de informações que a gente enviar, a gente pode receber aqui de volta no mestre, tá certo? Dependendo do que a gente quer usar. Lembrando que esse tipo de ligação é feito apenas para dispositivos que são iguais. Não faz muito sentido a gente ligar um sensor de temperatura aqui, um giroscópio aqui, um conversor AD aqui e fazer essa ligação em anel, tá certo? Não faz muito sentido. Continuando, né, vamos ver agora como que ele funciona ali na prática. Então lá, aqui do lado esquerdo eu tenho o mestre. Eu tenho o periférico interno aí do mestre, que é o registrador de deslocamento, que a gente vai chamar de registrador de envio, e do lado direito tem o escravo, onde tem o registrador de deslocamento e de recepção. Agora notem o seguinte, existe aqui do lado do mestre um clock, e esse clock ele é ligado tanto no registrador de envio quanto no registrador lá do escravo, pela linha SCK. E aí você tem o MOSI que é ligado da saída do registrador do mestre na entrada do registrador do escravo, e o MISO que é ligado da saída do escravo na entrada do mestre. Como que ele vai funcionar? Vamos lá. Digamos que eu tenha essa informação no mestre que eu preciso passar lá para o escravo. Atualmente o registrador de deslocamento do escravo está vazio ali, está com um dado que para a gente agora é irrelevante, ok? A cada pulso que eu der no clock, esses dois registradores de deslocamento vão deslocar um bit para a esquerda. Olha o que vai acontecer. O último bit que estava aqui no registrador do mestre passou a ser o primeiro do escravo, enquanto que o último do escravo passou a ser o primeiro do mestre. Isso aqui a gente chama de MSB First, ou seja, ele está enviando o primeiro bit mais significativo. Esse é o mais comum. Existem aí outras configurações onde você envia primeiro o menos significativo, tá bom? Mas esse aqui é o mais comum, que é o que a gente vai trabalhar, inclusive, na aula de hoje. A cada pulso de clock, ele faz alteração novamente. O segundo bit veio para cá, até que eu dê os 8 pulsos de clock. E assim, todo o conteúdo que estava no registrador do escravo passou para o mestre e vice-versa. Ou seja, agora a gente tem o valor aqui no escravo, exatamente que é o que a gente quis mandar a partir do mestre. Esse valor ele pode representar, por exemplo, um registrador interno do escravo que a gente queira fazer a leitura. E aí o que vai acontecer?
se esse carinha aqui for um endereço, a partir desse momento que ele já carregou o valor inteiro, ele vai enviar isso aqui lá para o registrador de controle do próprio escravo e vai colocar nesse mesmo registrador de deslocamento o dado deste registrador que a gente acabou de solicitar. Então, aqui é o próximo passo. Então, ele vai configurar, né, e acessar o registrador, o endereço que a gente pediu. Pode ser uma memória, ou outro sensor, ou qualquer outra coisa. E vai recarregar esse registrador de deslocamento com o conteúdo daquele endereço que a gente acabou de solicitar. Então, digamos que o conteúdo é esse daqui, ó. Agora, eu preciso pegar esse conteúdo e enviar para o mestre, porque foi ele que tinha solicitado no passo anterior. Para isso, como essa informação, a informação do endereço aqui, ela já está pronta, né? A gente já sabe qual que é o endereço que a gente quer, eu não preciso escrever mais nenhum endereço aqui no mestre. Eu posso escrever qualquer coisa, nesse caso eu coloquei tudo 0, que é o mais comum, mas você pode colocar qualquer valor aqui. E a cada clock, cada pulso de clock, esse valor aqui que está no endereço do registrador que eu pedi, vai ser transferido para o mestre bit por bit, tá vendo? Até que o valor da leitura seja colocado totalmente no registrador do mestre, enquanto que o registrador do escravo fica com aquele valor irrelevante do mestre. E para eu fazer outra leitura, faz a mesma coisa. Se ele já sabe qual que é o próximo registrador que ele vai fazer a leitura sequencialmente, eu coloco novamente um dado irrelevante no mestre e dou os pulsos novamente para que ele mude para cá, tá bom? Não significa, galera, na prática, que eu vou fazer a leitura desse valor aqui novamente, tá? Porque depois que eu faço a leitura de todos os 8 bits, esse valor aqui ele é atualizado. Ele é atualizado pelo valor que já tinha sido solicitado antes, tá bom? Então, se eu tinha pedido um endereço, é capaz daquele substituir pelo endereço seguinte. E aí, depois que eu fazer a leitura desse endereço seguinte, ele substitui esse valor pelo outro endereço ainda. Então, a gente pode fazer, por exemplo, a leitura de uma memória inteira dessa forma. Basicamente, esse é o funcionamento da comunicação SPI. Acho que já deu para notar que ela é muito mais fácil, né? Muito menos burocrática do que a comunicação I2C. Porém, ele tem aquela questão da quantidade de pinos aí, que pode ser uma desvantagem. Beleza? No próximo vídeo eu vou dar mais detalhes com relação à velocidade e outras partes construtivas desse periférico e nós já vamos começar a trabalhar com alguns exemplos, ok? Então até mais. Tchau, tchau.